Diante dela estava uma criatura gigantesca feita de gelo. O monstro era enorme e exalava uma presença assustadora. Mesmo assim, quem estava diante dele era apenas uma garota que tinha acabado de iniciar sua jornada como cavaleira. Apesar da diferença absurda de poder, ela não tinha escolha. Como descendente da tradicional linhagem de cavaleiros da família Campbell, Cecily Campbell sabia que não podia simplesmente fugir. Respirando fundo, ela aperta o cabo da espada com força e parte para o ataque. O demônio de gelo, porém, não demonstra qualquer emoção. Seus olhos frios apenas observam enquanto diversos pilares de gelo surgem e são lançados contra ela. Cecily tenta reagir, mas sua experiência em combate ainda é mínima. Sem conseguir se defender direito, ela acaba sendo derrubada no chão. Deitada, completamente vulnerável, a jovem cavaleira só consegue observar enquanto o monstro prepara o golpe final que encerraria sua vida. Mas no último instante, um clarão corta o ar. Um golpe preciso de espada atravessa o ataque do monstro e o destrói antes que ele atinja Cecily. Quando ela olha à frente, vê um jovem rapaz da mesma idade que ela. Seu nome é Luke Ainsworth, e aquela não era a primeira vez que ele aparecia para salvá-la. Na verdade, já era a terceira. A história então volta um pouco no tempo e nos leva até a cidade de Hausman, um importante centro comercial conhecido por ser independente, tanto do Império quanto da monarquia. Justamente por isso, comerciantes de diversas regiões passam por ali todos os dias. Mas essa liberdade também atrai problemas, sempre que soldados ou mercenários do Império aparecem tentando intimidar os comerciantes locais. Cecily não hesita em agir. Como membro da guarda da cidade, ela rapidamente se coloca diante deles com a espada em mãos e deixa um aviso bem claro. Se não forem embora imediatamente, vão perder algo importante. No começo, os encrenqueiros até tentam discutir. Porém, assim que percebem o distintivo da guarda noturna, preso ao uniforme dela, acabam recuando. Resmungando e ameaçando voltar no futuro, eles acabam indo embora às pressas. Graças à coragem da jovem cavaleira, os comerciantes conseguem continuar trabalhando em paz. Por isso, muitos moradores da cidade admiram Cecily e agradecem constantemente por sua dedicação. Mas enquanto ela recebe os elogios das pessoas, um grande estrondo ecoa por perto, acompanhado por gritos de desespero. Cecily imediatamente se vira para ver o que está acontecendo e encontra um homem empunhando uma enorme espada. Ele está destruindo barracas e mercadorias sem qualquer controle. Tudo o que seu golpe alcança se despedaça no mesmo instante. Pelas roupas e armadura, Cecily percebe que ele também é um guerreiro. Sem hesitar, ela se aproxima e ordena que ele pare imediatamente. Caso contrário, ela terá que usar a força. Mesmo repetindo o aviso várias vezes, o homem simplesmente ignora suas palavras. Sem alternativa, Cecily avança para atacá-lo. Porém, no instante em que as espadas se cruzam, ela percebe algo aterrador. Com apenas um golpe simples, o homem a lança para trás como se ela não pesasse nada. Cecily é jogada longe e cai no chão completamente surpresa. Naquele momento, ela entende algo importante. Treinamento e patrulhas pela cidade não se comparam a uma luta real. Mesmo assim, Cecily se levanta novamente. Determinada a cumprir seu dever como cavaleira, ela decide enfrentar o homem mais uma vez. Mas dessa vez a situação fica ainda pior. O guerreiro balança sua espada quase de forma despreocupada. Mesmo assim, quando as lâminas se chocam, a espada de Cecily simplesmente se parte ao meio. Ela fica em choque. Aquela espada não era qualquer arma. Era um tesouro da família Campbell, passado de geração em geração por 3 gerações. Para Cecily, aquela espada representava o orgulho e a honra de sua família. Vê-la quebrada daquele jeito faz seu coração desmoronar. Paralisada pelo choque, Cecily sequer reage quando o homem levanta a espada novamente para atacá-la. O golpe final estava prestes a cair, mas antes que a lâmina alcance seu corpo, outra espada surge e bloqueia o ataque. Não apenas bloqueia, ela atravessa a enorme espada do guerreiro e a corta ao meio com facilidade. O homem fica completamente surpreso com o que acabou de acontecer. O choque parece fazê-lo recuperar a consciência e ele finalmente para de atacar. Pouco depois, outros cavaleiros chegam ao local e conseguem contê-lo. Enquanto o homem é levado preso, o jovem que salvou Cecily olha para ela com um olhar frio. Era Luke, e sua expressão demonstrava pura decepção. Para ele, aquilo era o máximo que ela conseguia fazer? Mesmo assim, ela se chamava de cavaleira? Sem dizer mais nada, Luke simplesmente vira as costas e vai embora.
Logo depois que Luke vai embora, Lisa corre atrás dele tentando alcançá-lo. Ela parece preocupada, mas Luke não demonstra muito interesse em continuar falando sobre o que aconteceu. Claramente, aquele incidente tinha estragado completamente o humor dele. Sem dizer quase nada, ele simplesmente decide voltar para casa e descansar. Enquanto isso, Cecily permanece pensando na humilhação que acabou de sofrer. Sua espada havia sido destruída, e pior ainda, ela percebeu o quanto ainda era fraca como cavaleira. Determinada a consertar o símbolo da honra de sua família, ela leva os pedaços da espada até a forja mais famosa da cidade de Houseman. Infelizmente, o resultado não é o que ela esperava. O mestre ferreiro examina a lâmina quebrada e explica que restaurar aquela espada seria praticamente impossível. Antigamente, armas eram forjadas manualmente a partir de um único bloco de metal, o que exigia enorme habilidade. Porém, atualmente, a maioria das espadas é produzida simplesmente derretendo ferro e despejando-o em moldes. Pouquíssimos artesãos ainda dominam a antiga técnica de forjamento tradicional. Reparar uma espada quebrada daquele tipo seria ainda mais difícil. Mesmo assim, enquanto conversa com o ferreiro, Cecily se lembra da espada incrivelmente afiada que Luke havia usado mais cedo. Aquela lâmina havia cortado uma espada enorme como se fosse papel. Intrigada, ela pergunta ao ferreiro onde pode encontrar aquele jovem. Depois de conseguir o endereço, Cecily decide procurá-lo. Quando chega ao local, ela se apresenta formalmente. Cecily Campbell, terceira geração de cavaleiros da família Campbell. Seu objetivo ali é simples. Ela quer que Luke forje para ela uma nova espada, uma espada que nunca se quebre. Ao ouvir isso, Lisa imediatamente começa a lhe explicar que nenhuma espada é eterna e que tudo no mundo eventualmente se desgasta. Porém, antes que ela termine a explicação, Luke interrompe e se recusa a aceitar o pedido. Ele inventa várias desculpas, diz que a espada que carrega foi feita por seu pai e que ele não entende nada sobre forjar armas. No entanto, antes que 5 segundos se passem, Lisa acaba falando sem pensar e revela a verdade. A espada foi feita pelo próprio Luke. Percebendo que ele apenas estava tentando evitar o trabalho, Cecily decide falar com sinceridade. Ela explica que sua família protege a cidade de Houseman desde o dia em que ela foi fundada. Defender aquele lugar sempre foi o maior orgulho da família Campbell. Recentemente, porém, seu pai morreu após uma doença grave. Como filha mais velha, Cecily assumiu o dever de continuar o legado da família. Ela havia se tornado cavaleira apenas um mês antes. Com determinação nos olhos, ela pede apenas uma coisa: que Luke observe como ela luta antes de decidir se vai ajudá-la ou não. Mas antes mesmo que a conversa possa continuar, sinos de alarme começam a tocar do lado de fora das muralhas da cidade. Aquilo significava apenas uma coisa: um comboio de suprimentos estava sendo atacado. Sem perder tempo, Cecily corre imediatamente em direção ao local do ataque. Quando chega lá, encontra vários cavaleiros caídos no chão, todos gravemente feridos. Os responsáveis pelo ataque não eram humanos, eram enormes lobos monstruosos. Enquanto observa as criaturas, Luke percebe algo estranho nos olhos delas. Algo parecia anormal, como se aquelas feras estivessem sendo controladas por alguém nos bastidores. Mas Cecily não percebe isso. Confiante demais em sua própria determinação, ela decide atacar sozinha. Parte para cima de um dos monstros tentando provar sua coragem. Ela golpeia o lobo com sua espada, mas o ataque não causa absolutamente nenhum dano. A pele da criatura era dura demais. No instante seguinte, o lobo levanta a enorme garra pronto para esmagá-la. Porém, antes que o golpe caia, Luke aparece. Com um único movimento rápido, ele corta o monstro ao meio. Os outros lobos imediatamente avançam contra ele, mas Luke se move com incrível agilidade. Seus passos são leves e precisos, enquanto ele desvia dos ataques com facilidade. Sempre que um dos monstros deixa uma abertura, sua espada se move e o inimigo cai derrotado. Em poucos instantes, todos os lobos são eliminados, mas naquele momento, algo ainda mais assustador acontece. Um clarão roxo surge ao longe. Logo depois, uma onda de névoa congelante se espalha pelo campo de batalha. Tudo o que aquela neblina toca começa a congelar instantaneamente. Quando a névoa finalmente desaparece, revela a presença de um enorme demônio de gelo, exatamente a criatura que vimos no começo da história. Luke entende imediatamente que Cecily não tem nenhuma chance contra aquele monstro. Por isso, ele ordena que Lisa leve a jovem cavaleira para longe dali. Ele ficaria para enfrentar a criatura sozinho. Mesmo demonstrando confiança, Luke sabe que aquela luta não seria fácil. Se cometesse um erro, poderia acabar sendo devorado pelo monstro. A batalha começa.
O demônio lança diversos ataques de gelo, enquanto Luke tenta se defender. Por algum tempo ele consegue resistir, mas em um momento de descuido, acaba sendo atingido e cai no chão. O monstro então dispara uma chuva de estilhaços de gelo que descem direto em sua direção. Mas antes que os ataques o acertem, alguém aparece novamente. Era Cecily. Mesmo sabendo que era mais fraca, ela decidiu voltar. Como cavaleira da família Campbell, ela não poderia abandonar alguém em perigo. Ao ver aquela determinação, Luke não diz nada. Em vez disso, ele pede para Lisa trazer sua espada e também um bloco de aço. Então, diante de todos, ele começa um processo extraordinário de forjamento mágico. Seguindo suas instruções, Luke e Lisa fecham um dos olhos enquanto concentram sua energia. Um círculo mágico aparece no chão e no centro dele, uma esfera de poder começa a brilhar. Luke coloca o cabo da espada e o bloco de metal dentro dessa energia. Enquanto pronuncia cada etapa do processo de forja, o metal começa a se transformar lentamente. O material se molda, ganha forma e, pouco a pouco, se torna uma nova espada. Quando o processo termina, Luke retira do círculo uma lâmina vermelha intensa. A espada parecia envolta em chamas eternas, uma arma poderosa o suficiente para enfrentar o terrível demônio de gelo. E assim termina nosso recap de hoje. Se gostou, deixa seu joinha e clica em se inscrever. E fui!